Oi, gente, Mestre Solares aqui falando novamente. Eu estou gravando este vídeo a muitos pedidos de vocês, para falar sobre a questão do luciferianismo versus a poligamia, luciferianismo versus a monogamia, né? Principalmente depois do último podcast que eu estive semana passada, do Raul, vocês têm tido muitas dúvidas e normal, né? Enfim, até entender mesmo como que funciona isso. Então eu estou gravando esse vídeo justamente para isso, para que vocês possam esclarecer aí algumas dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Primeira afirmativa que eu vou falar aqui, mas aí termine de ver o vídeo para que você possa entender o conceito, né? Caso você queira aprender. Mas, do ponto de vista de Lúcifer, do ponto de vista do trono da verdade cósmica, do ponto de vista do portador da luz, do ponto de vista da egrégora luciferiana, a monogamia ela não existe. Do ponto de vista de Lúcifer, todo ser humano, sem exceção, é poligâmico por natureza e aprendeu a padronizar, se vamos colocar dessa forma, para poder se encaixar aí dentro de algo que lhe fosse mais confortável, vamos colocar dessa maneira. Então, vou explicar. A mente é o absoluto, né? A mente, a consciência mental é o absoluto. Lembrando que a consciência está acima da mente. A consciência ela vem antes. A consciência é aquele observador que nos olha de fora, sabe? Algumas pessoas chamam isso de duplo quântico, enfim, eu superior, presença divina eu sou, consciência monádica, é mais ou menos isso, mas, enfim, não é bem isso, mas a consciência é aquilo que nos vê de fora, né? A consciência é aquilo que nós levaremos quando desencarnarmos, caso saiamos deste planeta, tá? Do ponto de vista luciferiano, se a mente é o absoluto, e a gente sabe que a mente é o absoluto, porque tudo que acontece na mente, cientificamente falando, isso não é uma crença espiritual, isso não é uma doutrina religiosa de nada, não. Isso é ciência. Tudo que acontece na mente, para o cérebro, é real. Principalmente para a parte límbica do cérebro, né? Está acontecendo naquele momento. Eu sempre uso o exemplo do limão porque é mais fácil para que as pessoas entendam, mas qualquer outro exemplo também é cabível, tá? Então, se você imaginar que você está chupando um limão na boca, você começará a salivar porque as glândulas gustativas produzirão enzimas para que se inicie o processo de digestão, que se começa na boca. Na verdade, a digestão começa no olfato, né? Mas, enfim. Então, você está com limão na boca? Não, você não está. Mas o seu corpo reage como se você estivesse. Se você lembra de determinada situação que te irrita muito, tem pessoas que chegam a causar um ataque cardíaco. Aquilo está acontecendo? Não. Aonde que está acontecendo a situação? Na mente da pessoa. A situação que está deixando ela estressada, né? Ela revê uma situação, ou seja, um assalto, alguma situação tensa, ou que a tenha tirado do seu eixo harmônico. Vamos colocar dessa forma, emocionalmente falando. Quando você se masturba, por exemplo, você pensa em alguém, porque isso vai lhe causar estímulos. Inclusive, muitas pessoas fazem isso com o próprio parceiro durante os atos,
né, conjugais, vamos colocar dessa forma. A mente, ela é o absoluto no sentido de, está acontecendo na mente, isso reverbera uma energia, isso é real para o corpo. É por isso que falam que quando você trabalha a sua mente dentro de uma magia, dentro de uma visualização, dentro de uma manifestação, como a lei da atração ensina, isto programa a sua realidade, né? Porque você vai alimentando aquilo na sua mente, o universo à sua volta ajusta-se. Por quê? Porque todos temos a essência da criadora Sofia, que é a nossa deusa criadora. Então somos todos criadores. Como somos todos criadores, todos criamos a realidade à nossa volta. Óbvio que existe uma série de outros fatores que juntos, né, interferem na manifestação dessa realidade. Porque você imagina se tudo que passa na sua cabeça num dia já fosse acontecer assim rápido. Não. Seria um caos na Terra, né? Na cabeça de todo mundo, na verdade, não é só na sua. Então, assim, e se está na mente, é real, do ponto de vista científico. E do ponto de vista de manifestação daquilo que a gente quer para a nossa vida, se você reparar, também é. Quando você descredita uma magia que você fez, ou você não faz a sua parte, é melhor você fazer e esquecer que fez aquilo, porque é mais seguro e é mais fácil acontecer, do que se você não conseguir ficar mantendo a fé e a energia positiva lá em cima, você ficar pensando naquilo todo dia, porque vai atrapalhar o fluxo de reprogramação da realidade dentro da sua matrix pessoal, para poder trazer, porque isso primeiro se manifesta na matrix pessoal, é imputado um programa, esse programa roda, começa a adentrar em camadas até chegar na sua realidade, então isso leva tempo, às vezes leva um mês, às vezes leva 30 dias, às vezes leva um mês e 30 dias, às vezes leva 90 dias, às vezes leva um ano, porque também existe o processo de preparação. Mas, se você alimenta aquilo na sua mente, a chance daquilo acontecer é muito maior. Tá? Se você tiver um processo de equilíbrio e conseguir ajustar os seus pensamentos, porque o pensamento tem um poder muito grande, a gente capta o pensamento de outra pessoa, a gente capta a energia, a mente, que eu quero dizer, quando eu falo pensamento, o campo mental tem um poder absurdo, o ser humano tem um poder absurdo com a sua mente, né? Inclusive muitos deuses invejam isso nesse sentido, porque a gente consegue, só que a gente não consegue utilizar tudo, né, aquilo que a gente poderia utilizar. O nosso corpo físico, ele detém certas faculdades que a gente quase não usa devido à questão de genoma e de não produzir proteína, em toda a cadeia genética, enfim. É o que muitas pessoas também chamam de DNA lixo, mas não é lixo porque ele tem outras funções, né, no corpo, ele só não produz proteína. Então, quando se aquilo que acontece na sua mente interfere na manifestação da sua realidade, seja para passar um concurso, numa prova, num emprego, numa entrevista, num projeto, na sua empresa, no seu relacionamento, enfim, tudo. Aquilo que você alimenta mentalmente se fortalece. Aquilo que você... E tudo começa na mente. A mente decide, depois gera-se uma emoção em cima do julgamento feito pela mente. E aí essa emoção pode ser positiva ou negativa, de acordo com os valores que você já possui. Mas tudo começa na mente. A emoção vem depois do pensamento. Primeiro você pensa, isso é tudo em milésimos de segundos, tá? Faz um pré-julgamento com base nos valores que você possui de certo e errado, gera uma reação bioquímica no seu sistema endócrino, isso reverbera no seu corpo, vem a emoção. Entendeu o passo a passo? Então, primeiro, você vê uma cena, por exemplo, uma situação, essa cena que você está vendo,
em cima dos seus valores pessoais, você vai pensar algo, julgar algo. Isso é muito rápido, tudo corre em milésimos de segundos. Pensou, julgou, gerou uma reação bioquímica no corpo. Emoção é reação bioquímica no corpo. O julgamento que você for fazer desta emoção, que é o afeto, ou seja, pode ser um desafeto ou um afeto positivo, né? Então você pode ver uma situação e criar um desafeto, porque a emoção que você teve, você julgou negativamente. Você pode ver uma situação e criar um afeto bom, um afeto positivo, se você estiver recebendo algo, ou for uma demonstração de amor, uma declaração, enfim, uma cena de um casamento, enfim. E através desse afeto ou desafeto, ao alimentar isso por muito tempo, você cria o sentimento. O sentimento não é algo químico, necessariamente, porque é algo que vem do espírito, vem da alma. Você tem aquele sentimento de que algo vai acontecer, né? Ou seja, você não teve uma base situacional, né? Uma ocorrência onde o seu pensamento pôde olhar, julgar e criar uma emoção. Não, você teve um sentimento de algo que você não sabe de onde está vindo esse sentimento. Mas ele está ali. Muito bem. Dito isto, por mais que você esteja casado, amando uma pessoa, o ser humano, não se esqueça que somos animais que foram civilizados com o decorrer das eras, mas somos animais. Ou seja, somos movidos por instintos. E temos instintos primitivos, sim. Se você vê uma mulher ou um homem que você julga bonito, gostoso, na rua, gostosa, apetitosa, o seu pensamento já pode imaginar coisas, ou pode ser até que você imagine mais tarde, se tocando. Então, se ocorre no pensamento, se o pensamento ele não é poligâmico, é porque, em essência, na verdade, ninguém consegue ser. Você pode ser através de um comportamento externo, é uma escolha. E bacana, tá? O luciferianismo, ele não incita e nem faz apologia à poligamia, não é isso. O luciferianismo é um manifesto da verdade, e essa é a verdade, ninguém é poligâmico. Você pode estar num amor maravilhoso, mas se você vê alguém que te chame a atenção, ou com o passar do tempo, você não vai ficar o resto da sua vida na sua mente com o foco de tesão somente no seu companheiro, somente na sua companheira. É uma utopia acreditar nisso. A grande questão aqui é, primeiro, então vamos lá, passo a passo, é entender que tudo bem aceitar isto. Tá tudo bem, porque isso é o que você é. Você não pode negar o que você é. Quando você nega o que você sente, você não trata, e aquilo vai criando uma camada. É o que Wilhelm Reich, discípulo de Freud, chamava de teoria das couraças. Então vai criando couraças. No Tantra a gente estuda a teoria das couraças. Eu sou formado em Tantra, sou terapeuta tântrico, uma das minhas formações. Então a gente vê muito isso. A questão é você assumir que você tem outros desejos. Porque você só consegue curar algo ou ressignificar, vamos colocar dessa forma, porque quem disse que precisa de cura isso? Né? Depende do julgamento e dos valores pessoais de cada um. Mas você só consegue ressignificar algo ou curar algo se você primeiro enxergar que aquilo existe em você. Se a pessoa teimosa continuar falando eu não sou teimosa, aquela teimosia, mesmo dela falando eu não sou teimosa, ela não se dará a chance de curar porque ela não assume para ela mesma o que ela sente. E é isso que muitas das vezes estraga muitos relacionamentos. Eu vi muito isso em consultório, durante os quase 15 anos que eu atendi em consultório como terapeuta. Porque os casais, eles não eram honestos um com o outro, ou seja,
eles não eram leais. E existe uma diferença entre lealdade e fidelidade, tá? A pessoa leal é aquela que mostra, que conversa, ó, tem algo que não tá legal, eu tô começando a pensar fora, então existe uma conversa. Se essa pessoa for lá, por exemplo, e trair, ela foi infiel, não tô falando que ela está correta, mas desleal ela não foi, porque ela mostrou, ela deu a chance dela se curar e de conversar dentro do seu relacionamento. Agora, quando a pessoa passa a mentira de que tá tudo lindo, ótimo, maravilhoso, e por detrás está conversando com outras pessoas, está flertando com outras pessoas, está saindo com outras pessoas, isso é deslealdade. O luciferianismo não perdoa deslealdade. Deslealdade não é bem vista em nenhuma esfera. No luciferianismo também. Então, você tem que ser leal consigo mesmo, consigo mesma, e com quem está ao seu lado. Não necessariamente você vai fazer um vale night, por exemplo. Vamos fazer um vale night, eu saio, você sai. Tem muitos casais que eu já vi que se curaram assim, tá? Mas isso não é uma apologia, eu não estou aqui incitando isso, eu estou exemplificando, né? E aí cabe a você, com o seu discernimento, compreender o que está sendo passado. As pessoas precisam enxergar a sua sexualidade e os seus desejos, caso elas queiram trabalhar e serem luciferianas, trabalhar com Lúcifer, trabalhar para corte, porque isso é uma hipocrisia muito grande. Você querer fingir algo ou dizer que você é algo que qualquer divindade milenar, com trocentas eras de experiência e consciência, sabe que é mentira, mas as pessoas gostam de se enganar. Então, do ponto de vista luciferiano, todo mundo é poligâmico na mente, não quer dizer que você é poligâmico nas ações. Você pode ser, você pode não ser, aí cabe a você, ao seu companheiro, à sua companheira, aquilo que vocês vão decidir, conversar de acordo com a maturidade emocional de cada um de vocês dois. Porque também tem aquele companheiro, como eu já vi, que ele quer ter uma vida, uma experiência, não, só quero uma experiência, só queria um mês, mas a mulher não pode, isso é machismo estrutural, e vice-versa, já vê o contrário também. Então, você precisa assumir os seus desejos, porque eles estão aí. Você pode negá-los, você pode fechar, colocar uma venda nos seus olhos, mas ninguém controla desejo. Desejo está diretamente ligado à imaginação. É por isso que a pessoa que mais sabe mexer na imaginação do outro é a que mais vai seduzir. Porque sedução não está ligada à realidade. Sedução está ligado à imaginação, aquilo que a pessoa vê, lê, escuta e imagina na cabeça dela, né? Então, quem sabe mexer com isso, seduz. Quem não sabe mexer com isso, não seduz. Ponto. Você pode pôr a melhor roupa, é algo passageiro. A sedução é uma construção, né? E ela está diretamente ligada à imaginação. Ou seja, também está ligado à fantasia, não necessariamente está ligado à realidade. Para você seduzir, você não precisa falar só o que é verdade, entendeu? Você seduzir, você fala aquilo que precisa ser falado. Obviamente, com bom senso, né? Você não vai falar, eu vou casar com você, vou... Não, mas você pode seduzir nas palavras, nos elogios. É assim que se seduz, mexendo na imaginação do outro. Então, do ponto de vista luciferiano, essa poligamia, ela é uma verdade para qualquer ser humano, seja luciferiano ou não luciferiano, pode ser, todo mundo está lá dentro da igreja, mentalmente já pensou em outras coisinhas. Até o pastor casado já pensou em coisinhas, todos pensaram, né, padre, tudo. Gente, é muita hipocrisia a pessoa achar que ela mentalmente é monogâmica, né? Não é. Na verdade, isso cria-se doenças, né? Inclusive psicológicas. Né? A repressão sexual, ela é um dos maiores fatores, se não for um dos mais qualitativos no sentido de peso, tipo, vamos colocar de 0 a 10, vamos colocar um peso 10, a repressão sexual como base de transtornos psicológicos, em diversos sentidos, em diversos tipos de transtornos, tá?
A repressão sexual, ela é a base de muitos dos transtornos de psicopatia, por exemplo, que é a sociopatia, né, mesma coisa, o DSM juntou isso. Então, o DSM, na verdade, DSM-5, eu acho que desde os anteriores já vem vindo assim, né, então a sociopatia e a psicopatia, é a mesma coisa. E se você vai ver a base, inclusive, de muitos serial killers, é a repressão sexual, tanto que eles se vingam nisso. Existem muitas pessoas que conseguem ter um equilíbrio de, obviamente, não sair fazendo um monte de loucura, mas essa repressão reflete na depressão, na ansiedade, em manifestação de somatização de doenças no corpo físico daquela pessoa. Isso vai refletir em amizades, isso vai refletir no trabalho. É aquela pessoa, a pessoa que não goza, gente, é aquela pessoa triste, sabe? Ela vê o mundo como horrível, né? Ela não tem o maior tipo de prazer que o corpo humano pode ter, que é o orgasmo. Ninguém vira o zoinho, geme, treme, comendo uma comida ou assistindo alguma coisa, enfim. Do ponto de vista fisiológico, o orgasmo é o ápice do prazer humano, né? Quando existe o amor ainda, que ocorre a liberação de ocitocina junto, nossa, e é por isso que no processo tântrico existe essa necessidade simbiótica da fusão, integração dos corpos, sejam dois corpos masculinos, sejam dois corpos femininos, seja homem e mulher, o que importa é a energia, é a qualidade da energia, tá? Solaris, o que Lucifer fala então que é para se fazer? Tá bom, primeiro eu tenho que assumir, cara, tá, eu sinto desejo mesmo, eu tenho vontade, eu transo com meu companheiro ou com a minha companheira pensando em outra pessoa, já fiz isso, perdi a vontade, tudo mais. Você repara que a vontade do casal se perde muito, por quê? Porque não se usa do verbo, não se usa da imaginação para seduzir. Torna-se comum, viram dois amigos, na verdade, né? O que Lúcifer, o que a egrégora aponta é, primeiro você precisa decidir, e isso é só você que sabe disso, entende? É só você que consegue enxergar aí dentro de você isso. Se você tem a necessidade de viver os seus pensamentos libidinosos, vamos colocar dessa forma. Se para você se sentir livre, você precisa vivenciar essas experiências, você quer ter essas experiências. Como que você sabe? Se você consegue não ter um pensamento recorrente em cima do mesmo fetiche, do mesmo desejo, é porque você não precisa, você sempre muda. Mas se sempre vem a mesma coisa, alguma parte dentro de você quer viver aquilo. Lembrando, gente, eu acho que não precisa falar, mas enfim, existem pessoas burras que generalizam tudo, infelizmente, as pessoas não têm inteligência, nem a básica, às vezes, mas não vá fazer algo que vá contra as leis do nosso país. Eu não precisaria falar isso, mas, né, então tudo tem limite, e existe a lei aí para ser cumprida. Então, dentro do que a lei permite, dentro daquilo que você possa fazer, desde que você não vai agredir outra pessoa, fazer mal para ninguém, e se possível nem para você mesmo, né, nem para você mesma, viva os seus desejos tesudísticos, entendeu? Viva, experimente, vivencie, porque você só vai curar essa parte da sua sombra, que todo mundo tem uma parte da sombra sexual que precisa ser vivida, e ela só é curada quando ela é esgotada, ela não aceita ser abafada. E quando ela é abafada, ou ela vai causar uma doença, ou ela vai fazer você fazer uma grande besteira. E aí ferrou, entendeu? Não tem problema nenhum sentir desejo, não tem problema nenhum, porque o desejo é incontrolável. Não tem problema nenhum você vivenciar aquele desejo se você não for fazer mal para ninguém, se você não estiver sendo desleal, se foi tudo combinado, se foi tudo acordado, enfim, são valores. O que você não pode ser é ser desleal a quem você é. É ser desleal a você. Ser desleal ao que você tem desejo, ser desleal aos seus fetiches, ser desleal àquilo que te dá prazer, por conta do outro ou por conta de um padrão da sociedade XPTO, seja lá por quê, entendeu?
Por isso que tem muitas divindades que ajudam muito nisso. Citri é uma delas. Eu falo muito de Citri por quê? Porque Citri é uma das divindades, se não a mais rápida que eu já trabalhei em toda a minha vida. E eu já trabalhei com centenas de entidades e divindades. Eu não sei se é porque eu tenho uma energia muito afinizada com o Citri, e ele gosta muito de mim, eu trato como masculino, tá? Mas que é como ele é, no trono de Lúcifer, eu tô falando porque algumas pessoas da Goetia de Salomão enxergam o Citri de outras formas. Ok. Só lembrando que esse Citri aí de Salomão não é o Citri verdadeiro, tá? O Citri que serve a Lúcifer não responde a Miguel nem a Adonai. Mas Citri, ele consegue desenvolver e trabalhar o dom da sedução na pessoa, ele consegue libertar a pessoa em um step by step, ou seja, um passo a passo, sem fazer com que a pessoa saia do seu eixo, o Citri verdadeiro, o Citri que eu trabalho, o Citri que eu conheço lá da corte de Lúcifer, tá? Tanto que lá ele é visto como um grande rei, na verdade, um grande rei da arte da sedução que coordena milhares de espíritos da libertinagem feminino, os espíritos da libertinagem masculino, os maiores sedutores da história, alguns deles servem a Citri, né? Porque eu estou falando porque eu conheci. Então é isso. Citri é fenomenal, Citri é maravilhoso, né? Para quem consegue acesso a ele. Não estou falando para você ir na sua casa, ir lá na internet, ver um EN lá salomônico, ver uma cor, ver o planeta de Citri, o dia, é quinta-feira, é o príncipe azul, é Júpiter, ir lá e querer fazer e chamar. Não me responsabilize, hein? Não me responsabilize que tipo de legião você vai atrair aí para sua casa, principalmente se você for uma pessoa frígida, você vai atrair de tudo, menos Citri. Citri é um processo de namoro, até ele gostar. E como ele tem uma consciência felina, cósmica, assim, bem parecida com o siriano, ele é muito pragmático. Né? Ele não é o tipo de divindade que fica te enchendo o saco, que te vampiriza, porque tem algumas que gostam de fazer isso. Você parou de cumprir sua parte, ele vira as costas, tchau. Não é dodóizinho, quando você quiser contatá-lo novamente, se você estiver apto para aquilo, ele vai responder. Mas muitas pessoas, quando você fala de espíritos ligados à libertinagem, ou à sodomia, ou a diversas outras formas de prazer, vamos colocar dessa forma, a chance de você atrair uma ordem negativa é 9 em 10. Porque tem muito desses espíritos que gostam de vampirizar mesmo a pessoa, né, e se instalam ali dentro da casa da pessoa, fazem atos enquanto a pessoa está dormindo com ela mesma, puxa, vampiriza, deixa a pessoa doente. Citri, pelo contrário, Citri vai deixar você lindo, maravilhosa, vai deixar você se cuidando, vai te dar vontade de se cuidar, vai te dar vontade se você precisar fazer dieta, de cuidar do seu físico. Citri te deixa mais radiante, mais bonito, com a pele boa. Citri traz boas experiências sexuais. Citri é fenomenal, simplesmente fenomenal, quando se trabalha com ele corretamente e com ele mesmo, né? Você não está trabalhando com um incubo, um sucubo, ou algum espírito ou mago negro que esteja se passando por ele. Estou falando quando você está realmente em contato com o verdadeiro Citri e a sua legião de espíritos que ajudam, que te instigam, que te... Nossa, é fenomenal. Ele pega em coisas que você nem imagina, assim. Então, Citri, por exemplo, ele trabalha muito a depressão nas pessoas. Quando ele aceita cuidar, né, de uma pessoa, sua legião aceita cuidar de uma pessoa, ele quer desenvolver o máximo do amor próprio naquela pessoa. Então, ele trabalha essa questão da depressão, da ansiedade, para que ele deixe a pessoa lapidamente sedutora, vamos colocar dessa forma. Mas vou fazer o seguinte, eu vou fazer um outro vídeo falando só sobre Citri. Acabei de decidir aqui. E aí eu vou passar diversas coisas sobre o seu culto, aquilo que puder. Vou perguntar para ele, na verdade, o que ele me autoriza a passar ou não. Espero que ele autorize passar bastante coisa, eu passo aí para vocês, tá bom? A energia tântrica dentro
egrégora luciferiana, ela não é trabalhada somente no órgão genital, tá? Então, você aprende a calibrar todas as terminações nervosas do seu corpo, do dedão do pé até o último fio de cabelo, com a energia, com fluido energético, magnético, que vem lá do Muladhara, Swadhisthana, e vem da parte de trás, não só do cóccix, como da parte do sacro, que é onde se sacro entre S1 e S5, onde se localiza a energia Kundalini. Então você calibra todo o seu corpo com essa energia fluidicamente para poder trabalhar a frequência tântrica e trabalhar a energia como criador, como co-criador da sua própria realidade. Então você se torna co-criador da sua própria realidade. Quem tem energia sexual fluida, quem tem energia sexual bem trabalhada, porque não é quantidade, como eu sempre falo aqui, se fosse quantidade, quem atua nessa área profissionalmente já estaria tudo iluminado, e não é isso, é a qualidade, é com quem você faz, é como você faz, tudo influencia, tá? A energia da pessoa, enfim, o ambiente onde você se encontra também influencia. Então, resumindo, é isso. Para o luciferianismo não existe monogamia. O que existe é um comportamento social externalizado para que se controle os desejos internos da mente, que é naturalmente poligâmica. Tá bom? E é isso. Espero que Lúcifer abençoe a todos. Aproveito para falar também que Cítia abençoe a todos, que Lilith abençoe a todos, porque Lilith adora trabalhar nessa parte também, tanto em homens quanto em mulheres. Que Sofia, nossa grande deusa cósmica, abençoe cada um de vocês. Beijo e até a próxima.